Mais uma vez, Gabriel Talks na área. Eu disse para vocês que voltaria. Voltei e estamos em mais um momento assim valioso para você que quer empreender, para você que já empreende, que está aí matando um leão a cada dia. Assim como eu, assim como tantos outros, a ideia é que você tenha aqui insights valiosos, mas não apenas para ficar no insight. A minha expectativa é que você escute, que você entenda literalmente como é que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Então, para isso, eu convido você a pegar algo, né, para anotar, porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu mesmo negligenciei na minha carreira, né, profissional, empresarial, sofri em algum momento. E hoje eu entendo com mais clareza, em função da ajuda desse profissional que a gente vai conversar hoje aqui, certo? Já já ele vai se apresentar, mas antes eu quero dizer para você que se você não ativou o sininho, ative. Se você tem a oportunidade de encaminhar, que você encaminhe, que você possa compartilhar esse conteúdo que é valoroso, não só para você, obviamente, mas para tantas outras pessoas. Pois é, sou o André, né? André Gabiot, CEO, né, hoje desse grupo que há 14 anos tenta, na medida do possível, né, fazer uma história diferente nas empresas, e isso a gente faz de maneira muito prática, entregando diversos serviços. Esse é um dos, tá? Você pode encontrar a gente no YouTube, no Spotify, no Deezer, enfim, diversos canais de comunicação, e a nossa expectativa com esse tipo de produto aqui é gerar, mais uma vez, insights valiosos. Mas se você quiser conhecer mais a empresa, entra no nosso site, você vai ver lá muita coisa boa, muita coisa legal nas nossas redes sociais, da mesma maneira possível. André, chega de blá blá blá, porque você não está aqui para estar falando muita lorota, e você está aqui para a gente conversar sobre societário, direito societário. Mas que negócio complicado, né, André? Nunca ouvi falar, na realidade até já ouvi, mas não sei o que é. E é por isso que hoje eu convidei o Dr. Helder, que não vou apresentá-lo de maneira mais formal, vou deixar ele se apresentar, mais uma vez, para não cometer aquelas gafes de esquecer alguma coisa que ele acha que é importante, tá bom? Então seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade aí no nosso podcast. Olá, André. Olá, a nossa audiência. Primeiro, obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder conversar sobre um tema que me é muito caro, que é o direito societário. Sim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Helder. Prefiro Helder, não gosto desses, né, pronomes, né? Eu sou formado pela UNIT em Direito, Sim. Tenho mestrado em Direito também pela Universidade Tiradentes, sou professor de Direito Empresarial Societário desde 1900, para não trabalhar com a idade, perfeito, entendi. E sou advogado há 12 anos já, Sim. Aqui pela OAB Sergipe, e atuo com direito empresarial desde 2012. Né? Eu tive uma passagem por um grande escritório, né, que é de renome aqui no estado. Para mim foi uma grande escola, né, onde a gente começa a ver ali na prática, né, os desafios. Passei por outros escritórios até que montei o escritório atual, que é o Helder Góes Advogados, né, onde a gente tenta levar esse tipo de solução para empresas de todos os portes. Não é porque a pessoa é pequena, média, grande, que não vai ter os mesmos desafios. A solução, às vezes, não é a mesma, mas a solução para os desafios do empreendedorismo. Perfeito, boa. E, gente, eu queria começar, como eu sempre começo, né? Eu acho que você já tem visto isso como sendo uma prática, né? Eu tenho sempre perguntado, Helder, para as pessoas que eu tenho batido um papo, como é que começa a história dentro do direito, né? Porque eu acho que tem às vezes uma íntima relação nesse ato empreendedor, você como empreende, enfim, eu acho que isso é importante para a turma, né? Como é que foi que Helder pensou, né, nessa ideia de empreender? Mas conte um pouquinho dessa sua história, entrando na carreira acadêmica, né, na lógica do direito, isso foi fruto ou proveniente de quê? Foi um incentivo provavelmente familiar? Já tem pessoas que militavam nessa área? Como é que Helder chega no direito e como é que ele se apaixona por esse negócio de direito empresarial, societário, enfim? Eu sempre tive muita afinidade por estruturação de organizações, criação de organizações, não necessariamente entendendo o que é. Mas eu sempre achei fascinante como você cria uma organização, um empreendimento. E aí dentro da universidade, quando eu cursei a disciplina de falência e recuperação, me encantou muito como a legislação ela se preocupa com a operação. A estruturação de dívidas, como você vai priorizar determinado credor em relação a outro, como você vai
proteger o caixa da empresa, como é que você vai viabilizar que a empresa ela supere a crise econômica e volte a produzir, e pela importância que ela tem para a sociedade, como geradora de empregos, como mola propulsora do desenvolvimento econômico. Então isso sempre me encantou muito. Eu venho de uma família que sempre incentivou o servidor público. Então eu entrei já na universidade meio que direcionado para fazer um concurso público. Mas acho que o último concurso que eu fiz foi lá em 2009. Né? De lá para cá nunca mais pensei em fazer concurso. Que aí quando eu comecei a advogar, até para começar a juntar aquele tempo de prática que a gente precisa para o serviço público, aquilo ali foi me encantando cada vez mais. Então eu iniciei a minha trajetória na advocacia pela Defensoria da Ativa, não tinha ninguém na família que tivesse escritório para poder, né, abrir uma porta, então comecei ali pela Defensoria da Ativa. Tive uma grande oportunidade no escritório aqui de Sergipe, que completou agora 40 anos, que é o Fernandes, que para mim foi uma grande escola de direito empresarial, muito embora eles não tenham a parte empresarial, eles são focados no direito do trabalho e previdenciário, mas foi o meu primeiro contato com governança, com societário, e ali eu fui observando na relação com sócios. Então é um escritório que tem muito respeito pelas pessoas, sabe? E eu acabei não permanecendo lá porque eu não me identificava com a matéria. Então, eu pedi, né, agradeci a oportunidade, pedi para encerrar aquele ciclo. E aí, logo depois, eu fui convidado para advogar no Monteiro Nascimento. Outro grande escritório. Que ali foi meu primeiro pé no direito empresarial. Foi na mesma época em que eu comecei a lecionar na universidade, algo que eu queria já, desde a época da universidade, por conta desse meu viés explicador de ser. Né? Eu gosto de parar, estudar e explicar e conversar e dizer que ele tem esse caminho e esse, então eu gosto da graduação, da pós-graduação. E dentro do direito empresarial. Né? Geralmente quem começa a lecionar com direito empresarial porque é a disciplina que ninguém quer. Entendo. Então foi uma dupla oportunidade para mim. Então eu comecei a advogar no escritório que tinha, né, direito bancário, empresarial, e tive essa oportunidade. Então, comecei com direito empresarial e estou até hoje, né, na universidade com essa disciplina. Então, por conta de uma incompatibilidade até de carga horária e de outros projetos, eu acabei encerrando também, mais uma vez, pedi para encerrar aquele ciclo no Monteiro Nascimento. Agradeço muito, né, tenho uma boa relação com todos eles, e aí comecei um ciclo que foi o meu mestrado. Então eu parei, né? Minha advocacia ficou ali meio que em banho-maria, trabalhando ali com parceria, já atendia alguns escritórios de fora, já tinha alguns clientes, mas aí eu parei um tempo ali, 2 anos, para poder fazer o meu mestrado. E aí depois eu comecei a montar a minha operação. Então foi quando eu decidi que iria desenvolver o meu escritório de advocacia e outros desafios, que é aí sim, agora vamos à Vera. Como é que você vai prospectar cliente, administrar o seu financeiro, administrar pessoas, fazer um branding que case com a sua proposta. Então, coisas que a gente não vê na universidade. E aí foi quando eu me conectei novamente com o Andres, e aí a gente trouxe um outro projeto, que é a Balding, que é um projeto de educação. Né? A gente oferece educação executiva para advogados, justamente para que a gente consiga auxiliar. A gente não leciona, né? A gente traz consultores, como o nosso amigo André Gabiot, que é um consultor renomado, que ajuda também lá na Balding Academy advogados a desenvolverem melhores resultados. Então, é um outro projeto que a gente tem, mas é muito mais um hobby, né? Uma questão mais de trazer benefício para a advocacia do que a nossa veia. Então, hoje eu sou advogado. Hoje eu ainda tenho uma carga horária menor na universidade, eu nem pretendo deixar. Estou lá com algumas poucas horas, não leciono mais para cursinho, preparatório, porque eu percebi que o que eu gosto é realmente de trazer todas as outras discussões. Perfeito. Então, muito bom. E aí, eu sei que esse é um tema que, acho que para quem é literalmente, né, dessa área, talvez fique mais fácil entender o conceito. Mas falando como um empreendedor que sofreu, tá? Passou por situações em que
poderia até mesmo, né, ter dado uma leve atenção, e essa leve atenção me levar a entender um pouquinho mais naquele momento. Mas a pauta que eu vivia naquele momento, né, era uma pauta que me exigia talvez fazer tantas outras coisas que aquele era um tema secundário para mim. E eu vi a importância um pouco mais recente disso, porque a gente vivenciou, e eu acho que você sabe disso, é conhecedor disso em função de ter nos acompanhado, né, enfim. Mas eu imagino tantos outros que nos escutam, né, falar sobre essa temática, essa disciplina dentro do campo do direito, ela talvez não seja tão fácil de se entender. O que é que dentro desse guarda-chuva do empresarial ou do societário, o que é que você poderia, de forma didática, deixar mais claro para o empreendedor a importância disso, o que é, né, e qual a importância de pensar sobre? Né? Que eu acho que aí é onde mora o calo do entendimento, né? Poxa, como é que eu traduzo isso para mim, em termos práticos, né? Eu que tenho um varejo, eu que tenho uma indústria, eu que tenho uma área de serviços que presto serviços, enfim. Qual a importância dessa disciplina dentro dessa ótica? Perfeito. Todo mundo que vai empreender precisa de um CNPJ. Perfeito, exato. Para você ter um CNPJ, você tem dois caminhos. Ou você cria um CNPJ sendo pessoa física, que é a figura do empresário individual, que é o MEI. Perfeito. É uma pessoa física com CNPJ. Ou você cria uma sociedade. Tá. Para você criar a sociedade, você tem que ter um documento que vai constituir aquela pessoa. Então, Perfeito. se você e eu vamos criar uma sociedade, seremos três. Certo. Eu, você e a sociedade, que Perfeito. é uma pessoa que tem direitos, Perfeito. que tem obrigações, que tem patrimônio. E o contrato social ou o estatuto social, que é esse documento que vai dar vida a essa pessoa. Então, as regras do jogo vão estar colocadas ali. Então, os meus direitos e obrigações para com você, os meus direitos e obrigações para com essa pessoa jurídica em relação a você e ela em relação a gente. Entendi. Então, quando a gente precisa de um contrato social, seja ele qual for, qualquer ato de qualquer pessoa jurídica, de associação, uma entidade religiosa, por lei é necessária a assinatura de um advogado. Entendi. Mas quem está começando a empreender não necessariamente pode pagar um advogado. Então, o governo ele isentou a assinatura do advogado de microempresas e empresas de pequeno porte. Por isso que quando você vai abrir uma empresa, você se autodeclara microempresa, porque você não tem faturamento ainda. Certo. Você é dispensado da assinatura do advogado. Mas aí eu não sei criar do zero. Sim. O governo criou um modelo que traz o mínimo que a legislação exige, que é aquele modelo que geralmente é fornecido pelas juntas comerciais. Que, como eu falei, ele traz o mínimo. Ele serve para um pequeno varejo, ele serve para uma grande indústria. Perfeito. Mas ali as regras elas não são tratadas. E aí qualquer discussão que venha a acontecer relacionado a essas vivências vão ter que ser levadas ao judiciário. E aí eu sou um grande defensor, né, do preventivo, Certo. porque uma decisão judicial ela vai custar tempo, ela vai custar dinheiro e não necessariamente ela vai resolver na forma que a pessoa tinha expectativa. Tá. Pode ser que venha uma decisão judicial que não agrade nenhuma das partes. Entendi. Então, se eu fizesse um resumo dessa comunicação técnica que você fez agora, e aí veja se eu estou falando alguma bobagem, porque se sim, a ideia é de corrigir mesmo, é de reorientar. Eu parti do princípio que eu quero empreender e eu não tenho recurso suficiente para fazer grandes investimentos. Sou uma pessoa, então, que me encontro numa lógica de sociedade, ou seja, de um relacionamento com outra pessoa que quer unir os esforços. Reconhecemos, então, que estamos nessa fase inicial, decidimos, então, ir ali na junta, fazer o primeiro registro dessa terceira pessoa, que é a empresa. Ali, eu serei orientado, então, a construir o mínimo. E esse mínimo, depois que a gente começa a operar, não me protege de diligências futuras. Sim. Muito pouco as básicas, aquelas que são orientadas, como você falou, né, por uma questão padrão. E já pensando naquilo que lá na frente nós deveremos enfrentar, né, fruto do crescimento, de uma ação comercial mais pujante, de novos pedidos chegarem, ou seja, do nosso ato empreendedor, aí eu começo talvez a enxergar a primeira importância desse ato preventivo que você falou, de olhar para essa relação que está escrita ali, e começar então a fazer coisas que talvez vão evitar futuras diligências que vão me custar muito mais se eu não pensar nelas agora, e fazer coisas que podem ser, vamos dizer assim, muito mais valiosas até mesmo para fechar novos relacionamentos com outras partes, enfim.
E aí dentro, e aí eu acho que talvez faça sentido a gente aprofundar agora, nesse momento, que tipo de ação pode acontecer em função dessa ausência, né, de detalhamento, que pode impactar lá na frente na minha operação, né? De que maneira eu consigo enxergar hoje essa escrita, né, a escrita padrão, como é que ela me impacta, né, lá na frente, caso eu não tenha essa minha ação preventiva sendo realizada? Primeiro, questão de caixa. Tá. Hoje, quando a gente tem uma empresa, eu tenho faturamento, Certo. eu vou tirar todas as minhas despesas, vou pagar imposto, tenho ali o meu lucro que eu vou decidir como é que eu vou distribuir entre os sócios ou não. Tá. A regra de distribuição, ela pode estar prevista no contrato social. Tá. Se você não disciplinar nada, se divide com base na distribuição do capital. Perfeito. Caso contrário, você pode ter uma distribuição desproporcional ou até já definir o quanto será aplicado para a pessoa jurídica. Entendo. Isso vai fazer com que o valor dela no mercado comece a oscilar. Se você não disciplina nada no contrato social, como é que eu vou calcular o valor da empresa? Entendo. Eu quero vender a minha empresa para você. Se a gente está negociando aqui na mesa, eu boto um preço, você bota um preço abaixo, a gente vai discutindo e chega no denominador comum, bate o martelo. Mas se não houver essa possibilidade, se a gente precisar criar um critério objetivo, por exemplo, eu tenho um sócio que morreu. Certo. E eu tenho que pagar o valor das cotas no inventário. A lei me diz que, se nada for colocado no contrato social, eu vou calcular o valor da empresa com base no patrimônio líquido. Mas se eu tenho uma empresa de serviço que está num lugar que é alugado, perfeito, utiliza equipamentos em comodato, ela não tem absolutamente nada. Ou ela até tem, mas ano após ano, aquilo que ela tem, ela vai se depreciando. Então, o valor que vai ser colocado objetivamente pela lei não é o que traduz o valor daquela operação. Por isso que é interessante que os sócios disciplinem qual é a métrica ou qual é a modalidade de cálculo de valuation que faz sentido para ela. Se ela é um varejo, vai ser uma empresa de serviço, vai ser outra. Até o estágio em que ela se encontra. Se ela é uma empresa que está nos primeiros 5 anos, se ela já está há 15 anos de mercado. Essas métricas começam a oscilar. Por isso que é interessante até revisar. Perfeito. Por isso que acordo de sócio a gente coloca ali a cada 5 anos, a cada 3 anos. Revisar. Colocar prazo de validade. Perfeito. E o que é que dentro do guarda-chuva dessa disciplina jurídica a gente pode encontrar, além desse ponto que foi mencionado por você, né? A minha expectativa é que eles consigam entender quais são os subtemas que podem ser tratados dentro dessa ótica. Perfeito. Então, o contrato social ele vai disciplinar qual é o nome da sociedade. Perfeito. Certo? Só vai ter proteção ao nome empresarial, que é a razão social, a partir do registro, e que não contempla a marca. Certo. Às vezes o empresário ele tem a expectativa de que ele registrou aquele nome na junta comercial, ele botou aquele nome na placa e que está resolvido. Então é interessante mostrar que razão social é uma coisa, marca é outra. Completamente diferente. No caso dos sócios, ninguém é obrigado a permanecer na sociedade. Perfeito. Então pode ser que alguém queira vender aquilo que ela tem, as cotas que ela tem para alguém de fora. O contrato social de limitada geralmente barra isso. Você quer vender, preferência para a sociedade, que a gente até pode estruturar algo mais refinado. Por exemplo, o sócio quer sair, primeiro ele oferece a pessoa jurídica para manter em tesouraria. Perfeito. Se não tiver caixa, vende para os fundadores e eu disciplino no contrato quem são os fundadores. Perfeito. Não, os fundadores não querem adquirir, aí eu passo para os outros sócios. Então a estratégia de você manter controle na sociedade. Perfeito. Inclusive é possível você até colocar uma cláusula de opção de compra das cotas, ou seja, a qualquer momento, a sociedade, os fundadores, os outros sócios, respeitando o grau de hierarquia, poderá comprar a cota de alguém. Então, tem ali um sócio que tem 2% da sociedade. Eu posso ir lá e digo, olha, eu vou comprar suas 2 cotas. Acabou. Independente do que tu querer aceitar ou não. Ou não, mas eu posso disciplinar a opção de compra. Perfeito. Estratégia de manter controle. Se o sócio não quer permanecer na sociedade, ele não pode forçar uma venda, ele não pode forçar a entrada de um estranho. Certo. Mas ele pode exercer o que a gente chama de direito de retirada. O que é o direito de retirada? Olha, estou indo embora, paga minhas cotas. Ele está desinvestindo aquilo que ele fez. Como é que a gente vai calcular as cotas? Aí, novamente. Helder, mas aí o sócio ele tem 30% da sociedade. Se eu for pagar, eu vou ter que mexer o meu caixa. Exato. E eu vou descapitalizar a minha empresa.
Então, eu posso criar uma cláusula de parcelamento. Perfeito. Então, se você exercer o direito de retirada, nós vamos calcular o valor das suas cotas com base no critério XYZ, vamos pagar em tantas parcelas e uma possibilidade também é disciplinar uma multa por esse exercício. Peraí, você desacreditou do projeto de uma hora para outra, vai pular fora, peraí, 20%. Você quer sair, sai. 20% você deixa para a pessoa jurídica. Perfeito. Até para que você crie amarras para que aquele sócio a qualquer momento ali. Enfim, perfeito. Possibilidade de exclusão, o sócio está fazendo algo que está pondo em risco a própria operação. Se o contrato social não diz nada, você tem que levar isso para o judiciário. Uhum. E aí lá vão. É uma ação de dissolução societária, é uma ação que dura 7 anos por aí. Nossa. E aí você tá com aquela pessoa, sabe? Então você pode criar uma cláusula de exclusão administrativa. Notifica o sócio, ele tem direito de resposta, faz uma assembleia, analisa, julga, retira, leva a ata para a junta comercial. Perfeito. Simples. Se ele quiser discutir, ele pode entrar com ação judicial para reintegrá-lo. Tá. Mas aí já é outra coisa. Já tirei o sócio, já paguei o que eu tinha que pagar. Perfeito. Entende? Então Perfeito. eu vou protegendo a pessoa jurídica muitas vezes dos próprios sócios. Entendi. Porque a gente tem a expectativa de que a pessoa jurídica ela não morra. Entendo. Ela vai existir independente daquela geração, ela vai passar para outras gerações. É engraçado que eu às vezes enxergo que às vezes as pessoas que se unem, né, para montar uma empresa, elas têm um histórico. Às vezes nem sempre é um processo profissional efetivamente, né? Profissional, quando eu digo, é maduro o suficiente para ter clareza sobre essas questões. Eu conheço, sei lá, Helder, já é meu amigo em uma série de outras questões. Nós temos algum tipo de afinidade profissional, nos unimos. E essa relação, quando eu digo que é pouco profissional, é porque ela não foi pautada por essas regras. Ela foi pautada pelo conhecimento que eu tenho. E esse conhecimento é o fruto da amizade, uma relação mais emocional do que racional. E aí tem muito disso, né? Dessa dificuldade muitas vezes de dizer assim, poxa, mas será que a gente precisa fazer isso tudo? Eu já te conheço há anos. Sei lá, ou faço parte da família ou não faço. E muitas vezes eu acho que existe uma resistência emocional. Isso é natural mesmo ou é só diligência da minha cabeça? Não, é muito comum. Muito comum. Inclusive, se comenta muito, né, que uma forma errada de você criar uma sociedade é escolher pessoas com quem você tem afinidade emocional. Perfeito. Uma sociedade é construída a partir de complementaridade. Exato. Eu tenho habilidades e competências que você não tem, por isso você me convida para ser sócio e vice-versa. A gente se complementa. Mas ainda que a gente traga para essa questão de afinidade, até porque existem empresas familiares. Exato. Né? O que a gente tem é o seguinte: eu sou humano, você também. Eu, quando vou me relacionar com você, eu tenho um conjunto de expectativas que eu vou depositar em você. Exato. Que elas podem se confirmar ou não. Se elas se confirmam, não há nenhum tipo de disputa. Se elas se frustram, aí pode ser que exista algum tipo de disputa societária. Então, primeira dica que eu daria para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, seria, antes de fazer o contrato de sociedade, faz um alinhamento de expectativa. Boa. Porque as pessoas, elas têm essas expectativas, mas elas mudam. Perfeito. O André de hoje não é um André de 10 anos atrás, Exatamente. não é um André de 15 anos atrás, e que tinha expectativas depositadas nos sócios que são diferentes, porque a empresa ela vai evoluindo, os sócios vão amadurecendo e essa relação tende a se tornar mais complexa, porque são outras variáveis que entram na relação. Discussão. Então, o ideal é que a gente realmente pare, rediscuta. Planejamento estratégico é um momento também que o societário vai ser colocado ali para ver, será que é a hora da gente, por exemplo, vamos captar investimento. Exato. A gente precisa de dinheiro na empresa hoje. Se eu for vender a minha parte, esse dinheiro entra na minha conta, eu estou vendendo o que é meu. Tá. E se eu quiser investimento na pessoa jurídica, eu posso subscrever novas cotas, aumentar o capital e trazer um investidor que vai botar esse dinheiro na empresa. Perfeito. Então pode ser que uma solução para um problema no planejamento estratégico seria aumento de capital para prospectar um investidor. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante. E aí me traz aqui, na hora que você falava, eu ficava pensando, poxa, mas imagina o desafio educacional. Porque essa explicação ela se torna didática, obviamente, né, para todos que estão nos ouvindo de alguma maneira. Mas muitas vezes eu encontro uma série de empreendedores que não têm nem a mínima noção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ato educacional, a importância desse ato educacional para
esse tema e para o empreendedor, né? O quanto isso pesa nas decisões futuras dele, o quanto isso pode pesar pela ausência desse entendimento, né? E aí, se você tiver algum case, alguma situação que você diga assim, poxa, André, ó, enfrentei isso daqui recentemente, fruto provavelmente dessa ausência, né, de conhecimento, que se tivesse, né, se tivesse abraçado dessa maneira, talvez a gente evitasse essa diligência, talvez a gente não precisasse ter esse gasto, porque isso eu acho que é importante, né, demonstrar, além do escopo, que é o que a gente iniciou, né, conversando sobre a ideia do que é que faz parte, o que é que está dentro desse guarda-chuva da disciplina jurídica, mas ao mesmo tempo a gente depois discutiu situações do que demonstram a importância do tema, mas agora eu entendo que existe um outro campo de desafio que está muito para o conhecimento do empreendedor sobre esse tópico, né? É como se, na minha cabeça, aquilo que do direito pode ser explorado por um empreendedor no início da sua vida empresarial fosse: eu preciso ter cuidado com meus funcionários, nas relações contratuais, que normalmente é um contrato padrão que se faz, né? Então esse é um tópico muito importante. Eu preciso registrar a empresa, porque sem esse registro ela não pode operar, não pode comprar, mas eu não ligo muito sobre a forma pela qual está escrito, porque eu acho que se todo mundo faz de um jeito, permanece daquele mesmo jeito. E caso eu tenha algum tipo de diligência com alguma saída fortuita de algum tipo de membro da equipe, que muitas vezes acaba gerando algum tipo de diligência jurídica, eu também tenho uma dificuldade. Então fica muito no campo do direito do trabalho, sim, né, as diligências, né, e talvez aí onde a gente veja os maiores volumes, né, de discussões, mas não existe um campo de discussão que eu acho que na minha cabeça é muito positivo, porque eu acho que pensar sobre esse tema está intimamente ligado ao ato de querer crescer. Porque se eu penso no direito societário, no direito empresarial, se eu enxergo possibilidades, inclusive, de captação de recursos, eu estou pensando enquanto empreendedor no crescimento. E, ora, se você, que é empreendedor, pensa no crescimento, não faz sentido você pensar só nessas disciplinas jurídicas. Você precisa pensar justamente em temas como esse, que vão abrir espaço para você fazer, inclusive, captações que, no seu bolso, poderiam ser mais dolorosas. Você utilizar, por exemplo, o capital que se encontra hoje no seu caixa, enfim. Mas você poderia ter outros tipos de investimento que com esse tipo de pensamento, de orientação jurídica, se tornaria mais fácil. Então, como é que você enxerga esse processo educacional? Ele é de fácil acesso? É um tipo de ação que você, enquanto empreendedor, faz, né, no sentido de orientação e enfim? Como é que isso se dá? Como é que isso na faculdade é visto dentro da sua ótica, né? Eu percebo que no mercado, geralmente o empreendedor que tem acesso ao conhecimento societário já é aquele empreendedor de médio, grande porte. Médio, grande porte. É a pessoa que já está ali, que já bateu cabeça, porque o pequeno, às vezes ele pensa que aquele documento é um padrão, que todo mundo tem igual, né? E que o contador que vai avaliar. E assim, o que eu gosto sempre de bater para todo empreendedor quem vai construir valor para a sua empresa é o contador. Sim. Sua empresa vale o que tiver na escritura contábil. Perfeito. Então, escolha um excelente contador, porque o que vai trazer valor para sua empresa é o trabalho daquele profissional. Certo. Agora, a proteção desse valor vem do advogado. Perfeito. Então, são profissionais que todo empreendedor tem que ouvir muito, porque um constrói e o outro protege. Perfeito. Então, tem que haver parceria. Sim. E a gente tem grandes escritórios de contabilidade que são parceiros. Perfeito. E que já trazem essa transparência para o cliente. Olha, eu estou trazendo um contrato social para você, mas esse contrato social é padrão da junta. Se você quiser algo mais refinado, é bom consultar um advogado, porque não é o papel do contador. Assim como não é papel do advogado opinar sobre a DRE, que foi ali construída. Perfeito. Então, a gente percebe, né, no caso, por exemplo, chega um empreendedor lá que era MEI, começou como MEI porque tinha algumas facilidades, alguns benefícios e que estourou o limite da MEI. Certo. E que não fez nada. E hoje ele é um empresário individual ME. Ele é uma pessoa física com CNPJ e todo o patrimônio pessoal está exposto ao risco daquela operação. Certo. Porque no momento em que ele estourou o faturamento da MEI, ele deveria ter feito uma transformação para limitar a unipessoal e aí segregar o patrimônio. Então são pequenas iniciativas. Sim. Às vezes você tem sociedade de fato. Às vezes você tem, como a gente já atendeu o caso de uma pessoa que chegou no escritório porque o parente ele era sócio de fato numa operação, não queria ter o nome envolvido e faleceu, e o outro que tinha o único nome no contrato social olhou para o lado e disse: que empresa, que sociedade, que não... Enfim. Então você pode ter um contrato de sociedade em comum
registrado em cartório, assinado pelas partes, que vai disciplinar essa segregação no momento de uma possível rescisão. Então, você pode ter uma unipessoal registrada na junta comercial, você pode ter ali um contrato que o pessoal chama de contrato de gaveta, Sim. que vai disciplinar um investimento, uma sociedade em conta de participação. Então, você tem várias possibilidades para justificar ou para regularizar uma situação. A gente não sabe, às vezes a pessoa não quer ter o nome envolvido, tem alguma restrição, não quer estar com o nome do CNPJ, mas ele quer investir na empresa. Então existem documentos que podem facilitar, viabilizar esse investimento. Perfeito, perfeito. Hoje, se a gente quisesse dar os primeiros passos, se o empreendedor que hoje, né, enfim, com o ato de ouvir esse podcast, de assistir esse podcast, enfim, ele, beleza, criou consciência. Quais seriam os primeiros passos, né, dentro da sua ótica para que ele passasse a ter esse crescimento ou até mesmo essa proteção do valor da empresa dele garantido? Existe algum primeiro passo? O que é que você orienta em termos de sequência de trabalho? O que você acabou de falar, buscar conhecimento, buscar Perfeito. informação. Então, a gente tem um viés, né, de levar, essa é uma bandeira que a gente defende, eu acho que a gente pode melhorar o ambiente de negócio Perfeito. a partir desse ponto. Então, o nosso escritório, ele tem uma participação em associações, então sempre que possível a gente participa de um workshop, uma palestra, Perfeito. sempre pro bono para levar Sim. isso para a sociedade, porque eu acho que quanto mais profissionalismo a gente tiver no nosso empreendedorismo, mais acesso ao investimento a gente vai ter. As pessoas vão se sentir mais seguras para poder investir, para poder receber um sócio. Fico brincando com as pessoas, perguntando sempre, você seria sócio de alguém que você não conhece? Sim. E geralmente a pessoa fala com convicção, não. Mas se você comprar ações de uma empresa, você não vai ser sócio de uma pessoa que você não conhece. Ou você não sabe como se proteger daquela pessoa. Perfeito. Você pode receber o investimento, mas proteger a pessoa da empresa, proteger a empresa daquele investidor, criar amarras realmente. Sim. Então, a gente consegue viabilizar muito com educação. A gente tem a publicação, então hoje a gente faz muito texto informativo para pequenos empreendedores no próprio blog do nosso escritório, em outros blogs, a gente escreve muito. Então, são essas iniciativas que a gente tenta levar um benefício para a sociedade. E óbvio, a gente está de portas abertas para conversar, tomar cafezinho, né? A gente, como eu falei, esse viés pro bono de tentar realmente levar um pouco mais de conhecimento para o empreendedorismo, principalmente para quem está começando. Começando a ideia. Perfeito, perfeito. Isso é bom. Gente, se a gente parasse agora, obviamente, vocês já teriam anotado 300 coisas. Vocês viram a importância de um bom bate-papo, né? Olhando pelas óticas jurídicas, mas desmistificando o juridiquês, né? Porque no final das contas, se a gente passasse aqui a falar o juridiquês tradicional, como a gente de vez em quando fala o engenheirês aqui, né? Sendo bem tranquilos em relação a isso, a gente passa a perceber que esse entendimento ele se torna mais difícil, né? Então, um dos papéis aqui é a gente tentar desmistificar situações que para o cotidiano são dolorosas para entender, mas que quando desmistificadas elas passam a trazer transparência, consciência, educação, e isso traduz em insights legais, valiosos para você que está nos assistindo, tá? E aí, olhando para esse final do nosso bate-papo e reconhecendo que existe sim espaço para acesso, né, para uma diligência mais específica, quais são outras ações que esse empresário, agora o médio empresário, ele pode se utilizar, né, dentro desse campo que são importantes? Por exemplo, eu acho que faz sentido falar sobre marca, patentes, enfim, que eu acho que causa, né, muitas vezes uma percepção por parte de quem está à frente, muitas vezes, da empresa, de que esse é um tema secundário, né, mas para aquelas empresas que já estão no nível de maturidade e que crescem, né, que estão crescendo, há um espaço, inclusive, de perda, né, da própria imagem construída há anos. E isso muitas vezes parece uma bobagem, né? Que muitas vezes hoje o pessoal atribui a ideia de você apenas, sei lá, postar algo no Instagram ou nas redes sociais, ou ter uma presença, mas que de uma hora para outra você pode ser impedido de fazer isso. Uhum. E você tem que começar uma jornada de reposicionamento na sua empresa, porque você não diligenciou uma coisa que é extremamente importante e que você tem suporte para isso e que você, de alguma maneira, poderia ter dado a devida atenção. Então, que tipo de dor esse médio empresário hoje ele sente e que tem íntima relação com essa sua disciplina? Perfeito. Né?
Acho que ainda, só finalizando aquela discussão sobre o societário, acho que a primeira coisa que ele pode fazer depois de buscar conhecimento é se questionar. Então, pegar o próprio contrato social, ler o próprio contrato social e se questionar. Aquilo ali faz sentido permanecer ou não? Então, acho que é um exercício que eu convidaria a todos que estão nos assistindo fazerem. Pega o próprio contrato social, lê e pergunta, se isso aqui, se algo acontecer, aqui resolve ou não? Eu estou protegido ou não? Está disciplinado isso ou não está? Perfeito. Então, fazer esse trabalho. A questão de marca é uma questão muito simples e que tem um custo muito pequeno e que, como você falou, às vezes é ignorado pelo empresário. Exato. Hoje, o INPI, que é o órgão, a autarquia que cuida disso, ele tem uma tabela de honorários, de taxas, né, que é menor para microempresas. Então, para colocar números aqui, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que vai começar um processo de registro de marca, a primeira taxa que eles cobram é de R$150 aproximadamente, R$160. Então é um valor acessível para empresários de qualquer porte. E que vai se tornar um patrimônio. A marca, uma vez registrada, ela se torna um ativo intangível que faz parte do seu estabelecimento. Então ele gera valor para a empresa. E às vezes pode até se tornar um próprio produto. Quando a gente pensa em licenciamento, franquia, eu dependo daquele produto, daquela marca, daquele registro para viabilizar a operação. Né? Então, o registro de marca é interessante não só para quem já tem tempo, mas talvez para quem esteja começando já a garantir. Porque aí um orçamento de rebranding vai ser muito mais caro que isso. Não, com certeza. Né? Então, fazer esse registro. E você também falou de redes sociais. Isso. Hoje, a gente tem um entendimento, a partir dos enunciados do Conselho de Justiça Federal, de que os perfis em rede social, quando utilizados para a empresa, eles também são considerados ativos intangíveis que entram para o estabelecimento. Então, quem tem empresa que tem um canal no YouTube, tem uma conta no Instagram, um perfil em WhatsApp, que é rede social, essas contas, elas são também patrimônio da empresa. Então são considerados. Então é importante também que haja, no caso da venda de uma empresa, se a gente vai vender um estabelecimento, é interessante disciplinar a questão do acesso, a liberação de acessos dessas contas. A questão dos perfis profissionais, eles foram criados por conta da necessidade de venda de empresa. É uma forma de você viabilizar um valuation do perfil em rede social. Perfeito. Que na minha cabeça nem sei se passava essa ideia de ter que utilizar essa referência, né, como parte, inclusive, de um estudo de valuation. Mas, olha, mais importante, mais educação, porque, enfim, que bom, né? Saber desses tópicos esclarece e favorece. Mas eu tenho dúvida ainda, continuo com dúvida, e eu sei que eu preciso de ajuda. Como é que eu encontro Elder, né? De que maneira eu acesso o Elder, de que maneira a gente consegue ter essa diligência, né? Porque é importante, né? A Elder, só para vocês entenderem, hoje também cuida das nossas ações dentro da HBO, né? Já é uma relação de parceria já há algum tempo e, obviamente, né, sempre tem nos atendido na medida do possível de maneira muito diligente. E, obviamente, toda vez que a gente tem um bom trabalho, toda vez que a gente gosta, né, desse trabalho, por que não, né, expressar isso para outras pessoas, outros empresários, pessoas que têm esse desejo? Então, acho que é importante, né, a turma que está nos escutando entender que é possível, né, ter essa ajuda, ter esse café, né? Helder gosta também muito de café, viu, gente? Então, quando tem esse espaço, ele toma um cafezinho, a gente conversa, bate um papo, toma uma água, enfim, e a gente conversa basicamente sobre direcionamentos jurídicos, né, a respeito do nosso dia a dia empresarial. Como é que a gente faz para encontrar a Elder? Quais são os canais de comunicação? De que maneira, né? Antes de ir para a pergunta final, que é: quais os conselhos para a turma que está começando, né? Dentro dessas disciplinas, né? Qual o conselho que o Elder daria, tá? Para essa turma que quer, ou que está empreendendo, ou que quer empreender, que está nos primeiros passos, mas outros que já estão maduros o suficientes, né? Quais são os conselhos que você daria, né? Quais são os pontos de referência, principalmente numa fase que a gente está chegando, que é os últimos 3 meses do ano, né? Estamos agora literalmente no penúltimo, entramos em novembro, mas alguns já estão dentro de uma fase de planejamento estratégico, né? Alguns estão numa fase de revisitá-lo, de pensar nos orçamentos empresariais, de estruturar isso para o ano que está chegando.
quais são os cuidados, né, que essa disciplina pode trazer para essa turma depois de dizer aonde é que a gente te encontra. Perfeito. Vocês podem me encontrar através do site do escritório, né, que é eldergoisadvogados.com.br. Certo. Tem o perfil do escritório no Instagram, que é @eldergoisadv. Certo. E lá a gente disponibiliza muito material. No nosso site a gente tem um blog que a gente publica muita coisa. Inclusive saiu recente um artigo sobre um caso de uma empresa, de uma pessoa que firmou um contrato mandando um emoji no WhatsApp. Mandou um joinha e foi reconhecido como aceitação para o contrato. Então saiu um artigo bem interessante. Boa. E no perfil do Instagram a gente também tem respondido perguntas de empreendedores, tem muito material para o pessoal se informar. Então fico à disposição de quem quiser tomar um cafezinho, bater papo. Exato. É sempre uma alegria. Sim. Em relação a essas orientações, acho que primeiro é buscar se informar. Né? Esse momento de planejamento estratégico é um momento muito delicado porque ele vai direcionar as ações para o ano seguinte. Quando a gente fala em planejamento tributário, o ideal é que se já tenha feito isso, né, até o mês de outubro. Caso haja algum desenquadramento, reenquadramento, a gente já está com isso alinhado. Mas como a pauta é mais societário, é estruturar o direcionamento sobre necessidade de captação de investimentos, contratação de pessoas. Será que a gente vai criar um incentivo para essas pessoas de repente ir para um modelo de vesting? Perfeito. Ou vamos atrair conselheiros para um conselho consultivo ou estruturar um conselho de administração para que as nossas decisões operacionais sejam melhor conduzidas, né, no próximo ano. Então é começar a analisar quais são as necessidades da empresa hoje, o que é que dói hoje. Perfeito. E conversar com um advogado de confiança para que ele ou ela possa dar esses direcionamentos. Perfeito. Muito bom. Quero desde já agradecer, chefe, pelo bate-papo. Sempre uma satisfação, né? Poder bater esse papo que é leve, tranquilo, né? De muita consciência e maturidade. Dizer para vocês também que existe a vertente do Baldincast, né, que tem sido valoroso também para a área e as disciplinas jurídicas, né, sejam empresariais ou não, mas enfim, tem uma turma que já vem militando aí com esse tipo de ação, que é bem legal. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vão lá para curtir esse conteúdo, né, que eles também têm feito com bastante carinho. Então, acho que é importante a gente versar, né? Ele não lembrou não, mas eu lembrei, né? Então, acho que vale a pena eu referendar, tá? A turma lá do Baldincast. E dizer, chefe, que muito obrigado, né, por esse momento. Acho que esclareceu, né? Acredito que vocês devem ter essa oportunidade, inclusive, de voltar, né? Antigamente não tinha isso, né? Nas nossas práticas, né, de estudo, a gente não tinha tanta lógica de entrega de vídeo e conteúdos legais. Mas hoje a turma tem acesso a isso, pode voltar quantas vezes quiser, anotar aquele insight que Helder gerou aqui em algum momento. Então, isso é que é importante, né? Não apenas ouvir e se conscientizar, mas colocar em prática mesmo, colocar aquilo que você está observando, que faz sentido para você, filtrando aquilo que não faz sentido, mas colocando em prática. Então, desde já, obrigado pela sua audiência, obrigado, Helder, mais uma vez, né, por estar junto aqui conosco. E palavras finais aqui do doutor para a turma, para que a gente possa se despedir efetivamente. Eu primeiro queria agradecer a você, André, pelo convite, a audiência por ter nos acompanhado até aqui, né? E se gostaram, né, que deixem nos comentários. Perfeito. Até para o nosso chefe ter o feedback dele. Exatamente. E dizer que é sempre um privilégio, um prazer estar conversando com o André, que é um parceiro, é um amigo, e que nos nossos cafés, muitas vezes nossas conversas acabam gerando insights para mim. E aí eu queria agradecer ao nosso chefe, ao nosso eterno professor, que é o nosso querido André. Obrigado mais uma vez, chefe. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder compartilhar. E espero que vocês, né, tenham gostado. Mais uma vez, ativa o sininho, compartilha, assim como o Helder falou. E a gente se vê no próximo Gabiô Talks. Abraço.